quais os pontos cruciais de manutenção para garantir ali uma manutenção? O que o síndico que está ouvindo, o que está assistindo aqui a nossa live, que vai ver esse vídeo aqui depois armazenado, o que o síndico precisa se atentar em pontos, 5 pontos, 5, não precisa mais que 5, cruciais para uma manutenção, para ele poder deitar e dormir tranquilo, com a cabeça no travesseiro, sabendo que o prédio dele tem uns elevadores bem assistidos. 5 pontos de manutenção crucial. O que você traz aqui para a gente? Então, primeiro ponto, ele tem que exigir o plano de manutenção anual. Para ele ter o plano de manutenção anual, o segundo ponto, quer dizer, invertido. Então, vamos lá. Primeiro, ele tem que ter uma empresa que faça a manutenção mensal. Ele tem que ter uma empresa e essa empresa tem que ter os critérios que nós já falamos aqui. Né? Critério de engenheiro responsável e outros critérios que nós já falamos. Segundo ponto, ele tem que exigir o plano de manutenção anual. Esse plano de manutenção anual, pelo menos uma vez por mês, eu tenho que ir lá fazer um checklist, que é a manutenção preventiva. Terceiro ponto, ele tem que verificar se esse elevador não tem nenhum barulho estranho. Mesmo que tenha feito a manutenção, mesmo que esteja feito tudo certinho, ele tem que verificar se esse elevador não está com barulho estranho. Tem que verificar, quarto ponto, se esse elevador não está parando fora de nível. Certo? Quinto ponto. Isso é um indicativo, né? São indicativos para ele ligar o alerta vermelho aí. Né? Se tiver com barulho estranho, se tiver parando fora de nível, se tiver um botão que ele está acionando o botão e não funciona. Então, esses aí são critérios mínimos para ele saber que aquele elevador não está adequado. Mas, voltando, os 5 critérios básicos. A empresa tem que ter uma empresa responsável, tem que ter um plano de manutenção adequado, tem que ter uma central de atendimento 24 horas, para que a pessoa realmente saiba que 24 horas tem alguém que possa atender ele por telefone, ele tem que exigir isso, tem que ter 24 horas um técnico responsável, certo? E esses últimos são esses critérios que ele mesmo pode olhar no funcionamento do elevador, para ver se o elevador, dentro desses critérios básicos que eu falei, de parar fora de nível, barulho, algum botão que não está acionando, se isso tudo ele conseguir seguir, ele vai ter, pelo menos, um aumento substancial, exponencial, da possibilidade de não ter acidente no elevador dele. Se o síndico chega lá na casa de máquina e ele vê lá, sem conhecimento técnico nenhum, mas vê lá indicativos de mancha de óleo, muito sujo, isso pode ser um problema de manutenção? Com certeza. Por que acontece? Se ele tiver um vazamento, Walter, esse vazamento pode seguir para o freio. E o freio, com óleo, ele vai deslizar. Por isso que eu falei agora há pouco da questão dele parar fora do nível. Quando ele para fora do nível, já é um indicativo que o freio não está funcionando corretamente. Vamos saber. No poço, e no poço? Se ele tiver a oportunidade de olhar lá embaixo, no poço, tá aquela sujeira, aquela bagunça, estopa largada, aquela bagunça que você vê lá. Tem poço de elevador que você olha, tem até, Deus me livre, ali também é um indicativo de manutenção mal feita, né? Exatamente. Por que acontece, né, Walter? A gente não tem isso dentro da nossa casa. Né? Se você tem a limpeza da sua casa não está correto, quem dirá a fiação, quem dirá a parte hidráulica? Se você a manutenção fina, né? Se você não tem pelo menos aquela manutenção grossa, né, que é a limpeza, se a pessoa não faz nem a limpeza, quem dirá os outros critérios de manutenção dentro do plano de manutenção anual?